Meus amigos, parece que as coisas com o Fernando Diniz, elas funcionam no 8 ou 80, né? E aí hoje é hora do 8. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Seguimos no desafio dos 400 mil inscritos sem pedir inscritos, mas indiretamente já pedindo. Vamos falar de seleção brasileira porque o Brasil vem de um empate histórico contra a Venezuela. Histórico para a Venezuela, que tem um desempenho muito ruim contra o Brasil. E conseguiu um ponto que lá na frente pode ser bem importante e até decisivo numa eventual briga por classificação na Copa do Mundo. Lembrando que agora a América do Sul ampliou as suas vagas e para uma galera aí, essa vaguinha a mais pode ser uma mão na roda, incluindo a Venezuela, que na estreia perdeu para a Colômbia, no segundo jogo ganhou do Paraguai e agora chega a 4 pontos empatando com o Brasil. Resistindo, se defendendo, trancando os espaços, picotando o jogo e vendo um Brasil errando muito individualmente, tecnicamente, se expondo até em determinados momentos e, mais do que isso, se irritando. Mas a gente vai, passo a passo, observar ou fazer um raio-x desse 1-1, que de fato acabou gerando nas redes sociais, assim, para quem não gosta do Fernando Diniz ou para quem critica o trabalho do Fernando Diniz, é um grande prato cheio, né? Porque você tem problemas ali de outras passagens do Diniz em outros times, de ficar muito com a bola e de não conseguir criar espaço, de desperdiçar chance, de gerar espaço para o adversário, de às vezes ter uma postura pilhada demais, um pouquinho acima do tom. Então, assim, foi um Brasil, depois de uma estreia muito boa contra a Bolívia, e depois um jogo competitivo contra o Peru, faz uma partida decepcionante contra a Venezuela. E que teve o apoio do torcedor praticamente o tempo todo, né? No final até rolou um quiprocó lá, uma treta de um torcedor com o Neymar, né? Que jogou pipoca no Neymar e tudo, mas no geral o torcedor apoiou até o fim, se comportou bem, foi para se divertir e acabou voltando para casa com um amargo empate por 1-1. Por 20 minutos, eu acho que o Brasil fez um jogo legal até. Por 20 minutos, o Brasil fez um jogo competitivo, intenso, de muita movimentação, criando até chances, finalizando de média e longa distância. Mas a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, a Venezuela conseguiu, e aqui a gente tem teoricamente um 4-4-2, mas que na prática não era isso, né? Na prática, a Venezuela se defendeu durante boa parte do jogo numa linha de 5, 4, 1. E no segundo tempo, em determinados momentos, até sair o gol do Gabriel, o Brasil encarava ali quase um 5-5-0, né, sem nenhum marcador na primeira linha de combate. E isso ia fazendo o Brasil circular, 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 circular e ter que forçar um passe. Normalmente a criação estava sendo com Casemiro e Bruno Guimarães, praticamente, né? Porque você tinha todos os 4 atacantes meio afundados ali, circulando, procurando espaço e linha de passe, e aí essa bola vinha vertical, buscando o Richarlison no pivô, buscando os 3 jogadores mais talentosos nas entrelinhas ali. E isso ia gerando erros. Eu vou chegar nos erros já, porque eu acho que é uma parte bem importante do que foi esse jogo. Mas aí eu queria falar sobre a segurança do que era o trabalho do Tite com o risco do Diniz, que, de novo, é inerente. Assim, vai ter, faz parte do pacote. O Brasil ele vai correr mais riscos, ele vai ficar muito com a bola, e no jogo contra a Venezuela, o Brasil ficou, em média, 70% com a posse. No primeiro tempo, esse número chegou a bater quase 80%, e, no geral, o Brasil vai ter esse desenho e esse cenário. Só que o Brasil também vai gerar muitos e muitos espaços. Já tinha gerado contra a Bolívia, tomou gol. Tinha gerado contra o Peru e gerou de novo contra a Venezuela. E a Venezuela marcou o seu. Mas em algum momento criou até 2, 3, 4 chances. Se você for observar na primeira etapa, a Venezuela ficou 21% com a posse de bola e ainda teve 5 finalizações. Ou seja, um aproveitamento, assim, um tempo útil com a bola bem mais direto, reto e aproveitado do que
o Brasil. E aí o ponto que eu falei de picotar, a Venezuela fez 9 faltas no primeiro tempo. 9. No segundo tempo, segundo a arbitragem, 4. Não há nenhuma chance da Venezuela só ter feito essa quantidade de faltas no jogo. Na prática, né? É que realmente o árbitro só marcou essas. Mas pareceu muito mais. Só que o árbitro estava deixando seguir num critério de deixar o jogo fluir. E isso foi irritando muito a seleção brasileira. Assim, claramente o Brasil estava um pouco acima do tom. Mas tem um número que é impressionante. Assim, em 2 ciclos nas eliminatórias, o Brasil em casa com o Tite tomou 2 gols. Agora, em 3 jogos de eliminatória, sendo 2 em casa, o Brasil já tomou 2 gols também diante do seu torcedor, igualando toda a marca do Tite em um ciclo e meio, né? Um ciclo inteiro e metade do outro. O que fala muito do que era a seleção do Tite, que passava longe de ser uma retranca, passava longe de ser um time chato e modorrento. Ele era um time agressivo, ofensivo, mas que era muito seguro defensivamente, muito seguro. O time do Diniz, por uma ideia de jogo, corre mais riscos. E esse correr mais riscos já gerou esses 2 gols, igualando tudo o que o Tite sofreu em casa, nas eliminatórias, nos ciclos dele. E o time do Tite era muito competitivo. O time do Diniz talvez tenha mais movimentação, ele pode ter em determinado momento mais conexões entre os atacantes, entre os jogadores como um todo, e dar uma certa mobilidade com a bola, o que nos faz crer, ou pode nos induzir a achar que em algum momento é mais bonito de ver, é mais divertido, é mais, enfim, você pode usar vários adjetivos. Mas o time vai ser mais exposto, ele vai ser mais desequilibrado. Isso quer dizer que ele vai ser menos competitivo? Não necessariamente. A gente só vai começar, de fato, a ver isso em jogos mais duros. Agora, o recado que fica, ele é ruim, ele é perigoso. Se o Brasil sofre a quantidade de transições que sofreu contra a Bolívia, contra a Venezuela, contra equipes mais qualificadas, isso pode gerar um estrago maior. E, por outro lado, a gente tem um ponto que é importante, que é o desafio de furar uma retranca. O Fluminense do Diniz já sofreu isso várias vezes, o São Paulo dele, as equipes em geral. E a seleção brasileira tende a sofrer isso. Não é novidade contra equipes mais retrancadas e que se compactam bem. A Venezuela fez isso bem. É preciso deixar claro e fazer o elogio de que a Venezuela fez um papel defensivo bom. O Brasil, para chegar, ele precisou chegar com cruzamento pelo lado, com finalização de média e longa distância, tocando bola na área, chegando, construindo com consciência. O Brasil teve ali 2 ou 3 finalizações. Uma, inclusive, com o Neymar, né? Que o Ian Couto dá o cruzamento voltando e ele pega ali na marca do pênalti. Ali podia ser o 2-0 e ele acabou isolando a bola. Mas foi uma construção de jogada muito consciente, que imagino seja a forma ideal como o Diniz projeta a seleção. Que quando fez 1-0, passou a ter mais espaço, porque o Soteldo entrou, o momento defensivo da Venezuela piorou, o Brasil teve várias transições em velocidade com o Vini, com o Rodrigo, com o próprio Neymar, com o Ian Couto, depois entrou o Gabriel Jesus e acho que o time melhorou. Eu vou falar de atuações individuais já, mas não matou o jogo porque o Brasil tinha erros técnicos individuais muito evidentes. E isso matou várias jogadas, várias. Até que vem o empate da Venezuela no gol do Belo, absurdo, de bicicleta, né? Começa com um giro em cima do Gerson, depois vem o cruzamento de Savarino e uma bicicleta que pega o Ederson no contrapé, mérito total da Venezuela, que, repito, consegue um empate histórico e que pode ser muito útil lá na frente. Mas é muito desafiador você furar retrancas, assim, muito desafiador. E é tão desafiador que você vê que o posicionamento médio da seleção no jogo ficou totalmente concentrado ali na intermediária. O Brasil não conseguiu nem empurrar tanto a Venezuela para trás e ocupar esse território de maneira consistente, porque aqui tinha um cinturão de marcação e que foi muito bem protegido pela Venezuela, né, que manteve ali boa parte do seu sistema defensivo concentrado para matar a circulação de bola no meio-campo e fazendo aqui depois, baixando um cinturão que obrigava o Brasil ou a jogar a partida para os lados ou finalizar de média e longa distância.
Então, assim, num geral, a Venezuela tem muitos méritos do que foi o jogo. E aqui eu queria chamar a atenção para um dado do SofaScore, que eu considero bem importante, que são ações com bola. O Richarlison teve 15 ações com bola. Se você comparar com o Rodrigo, com o Neymar e com o Vinícius Júnior, que são jogadores de ataque, o Neymar teve 101 ações com bola, o Rodrigo 58 e o Vinícius Júnior, que não jogou bem, diga-se passagem, teve 50. Então, assim, é como se o Richarlison fosse, no ataque, um jogador a menos. Mas essa não é uma crítica ao Richarlison individualmente falando. Eu acho que ele está abaixo. Eu não acho que ele deveria ter ficado fora da convocação. Eu entendo o Diniz ter levado. Eu acho que tem um papel de tentar recuperar o jogador, que é importante de um líder. Não acho que ele deveria ter sido titular, porque acho que na bola o Gabriel Jesus vem jogando mais no clube e é conceitualmente mais jogador que o Richarlison. E se mexe bem mais. Numa defesa tão travada, o Diniz quis ter uma referência para o passe fundo, né, para dar essa profundidade, para tentar gerar pivô em alguns momentos, mas não funcionou. O Richarlison conectou muito pouco com os outros, e o Gabriel Jesus, quando entrou, ele deu bem mais movimentação, e mesmo com poucos minutos e menos minutos que o Richarlison em campo, teve mais ações com bola que o Richarlison, né, gerando espaço fora e tal, mas enfim, tivesse começado com o Gabriel Jesus, eu acho que seria mais justo e mais útil até para você tentar furar esse bloqueio. Mas é muito desafiador, o que, repito, acabou gerando muitos e muitos erros da seleção brasileira. Eu até queria brincar com uma parada, porque antes do jogo, o pessoal lá da PagBet jogou no Twitter uma seguinte pergunta, né? Qual o seu palpite para o placar de hoje? E aí eu ainda retuitei e botei 4-0 fora o baile. Para quê, né? Não teve baile e não teve 4-0. Pelo contrário, teve 1-1 e uma festa da Venezuela. E aí a galera, obviamente, que caiu em cima, né? Inclusive brincando, é por isso que o Paulinho Gogó não deixa você opinar na propaganda e tal. Quem já viu lá nos intervalos do futebol na Globo e tudo, sabe do que eu tô falando. E certo ele, né? Que não tem ouvido, porque de palpite aqui, o meu trabalho não é ser mãe de nada, porque se fosse a gente era lascado, né? Eu imaginava que o Brasil fosse furar o bloqueio, ia demorar um pouco, como aconteceu lá contra a Bolívia, mas depois que furasse e o placar ia acontecer. A Venezuela não gerou tantos espaços contra a Bolívia, apesar de depois de ter tomado 1-0, ter dado um pouco mais de chance para o Brasil, mas o Brasil estava num dia muito feliz, digamos assim, do ponto de vista ofensivo. E se eu não presto para dar palpite, você talvez preste. Então, o link está na descrição do vídeo para você tentar fazer melhor do que eu e apostar nos jogos da seleção, das eliminatórias, em médio e longo prazo, né? Tem várias formas de se apostar lá. Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro, o Premier League está voando com o Tottenham, inclusive, tendo o seu técnico eleito por 2 meses seguidos o treinador do mês da Premier League. Quem diria a virada do Tottenham depois da saída de Harry Kane? Na PagBet acertou, tá pago, é rápido, prático, simples. Com R$1 você já aposta e a partir de 20 você já consegue sacar em Pix de maneira imediata. Se tiver qualquer dúvida, você fala com o chat no atendimento e fala com pessoas. Repetindo, e eu reforço sempre isso aqui, esse é um recado para quem tem 18 anos ou mais. Se você é menor de idade, esse papo não é para você. E aposte com responsabilidade, deixe lá só o que você pode perder, porque é uma brincadeira, não é um trabalho, não é um segundo emprego, não é renda extra, é diversão pura e simples, beleza? Até porque se eu dependesse disso para viver, eu estava lascado, né? Pelo palpite que eu dei no jogo do Brasil. Voltando à partida aqui, tudo aquilo que eu falei até agora, assim, os riscos que o Diniz corre, o desafio de segurar, de abrir uma retranca, acabam desafogando nas atuações individuais, né? Neymar, Vini, Richarlison e outros. O Brasil fez um jogo individualmente muito, muito ruim, com erros que a gente não está muito habituado a ver, né? De várias partes, incluindo o Neymar, que fez um jogo de tentativa de drible e várias vezes ele não conseguiu dar sequência. Algumas acham que ele sofreu a falta, o árbitro não deu. Outras ele simplesmente, de fato, tomou a decisão errada, mas foi um jogo, o Neymar ainda teve lá no SofaScore a melhor nota, né? Mas você vê que ele ficou procurando as conexões ali com o Vini, com o Rodrigo, que se movimentou bastante. Acho que o Rodrigo também esteve menos agressivo do que poderia, e o Vinícius Júnior cometendo, de fato, muitos erros, né? Ele
teve o campo de ataque todo para trabalhar, mas pouco corredor, né? Pouco espaço para, de fato, imprimir velocidade o tempo todo, para, de fato, conseguir gerar as situações, né? E aí você tem o Vini e o Neymar, por exemplo, e o próprio Rodrigo, perdendo muitas oportunidades, muita posse, perdendo as tentativas de drible, né? O Vini só conseguiu acertar uma tentativa de drible, é muito pouco para o jogo do Vinícius Júnior, né? O jogo do Vinícius precisa disso, precisa do X1 e ele não conseguiu executar isso. E em alguns momentos, até na hora de conectar ali, o passe saindo um pouco longo, ele e o Neymar, ultrapassagem do Rodrigo, esse ajuste final não estava bom. E aí acho que isso foi evidente na não criação de mais chances no jogo e o Brasil podendo matar o jogo quando fez 1-0, ampliar, fazer 2, 3 e tal. Se esses erros foram estimulados pela Venezuela ou não, pode ser, mas eu acho que, no geral, o ataque brasileiro estava numa noite infeliz. Isso quer dizer que o trabalho do Fernandes é horroroso e não funciona e não presta? Não. Isso invalida a estreia legal dele contra a Bolívia, que deu uma animada na galera? Não. Mas também não dá para negar que a atuação ruim gera dúvidas, gera asteriscos, críticas do jogo. O Brasil tem uma partida agora contra o Uruguai fora. A tendência é que tenha mais espaços, que ele vá ser mais agredido, que seja um jogo mais franco. E jogos mais francos, para times como o do Diniz, eu acho que são cenários melhores, porque ele consegue ter espaço para gerar o que ele acredita de jogo, mas também vai expor algumas fragilidades da seleção. Então, assim, acho que vai ser um jogo bem melhor. Acho que a gente vai ter uma percepção de o Brasil jogando um pouco melhor, mas o Brasil vai correr mais riscos, assim, porque, de novo, isso é pedra fundamental do trabalho do Diniz, assim. Vai ter risco, não tem jeito. E até lá eu vou me recolher em palpites, que é para não passar mais vergonha, né? É nóis.